Se a gente chegou aqui nesses 25 anos, a gente não chegou sozinhos, a gente falou isso ali no vídeo. Cada um de vocês é participante disso, por menos tempo que você esteja aqui. A gente tem gente que está aqui com a gente desde o início, mas tem outros que chegaram há um pouquíssimo tempo, e aqueles que chegaram há apenas alguns minutos, que são visitantes, estão vindo pela primeira vez, e que a gente não sabe se de repente vão permanecer aqui nos próximos 25 anos. Vai fazer parte da história. Vai fazer parte dessa história também. E vai lembrar lá na frente, eu cheguei naquele aqui culto, estava celebrando um quarto de século, 25 anos. A pastora estava com o braço, engessado. Mas a gente não chegou até aqui sozinho. A gente teve a participação de cada um daqueles que tem estado com a gente durante esse período, por mais ou menos tempo que esteja junto com a gente, nessa família. Mas eu preciso compartilhar esse momento com esses pastores e pastoras que têm sido braço direito, esquerdo, perna, braço, mão, junto com a gente. Dá uma salva de palmas para cada um deles. Eu, na verdade, queria pedir para vocês virem para cá junto com a gente. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Suedna, vem cá. Vem cá, Ronaldo, vem cá, Neiva. Vem cá, Duda, Marcelo, Jorge, vem cá. Vem cá, Ana Carla, vem cá. Deus é tão bom. Essas são pessoas... tá ali o Jorge. Gente... são pessoas que amam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus e amam essa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me sinto, eu posso falar pela Denise, a gente se sente privilegiado demais de ter essa turma aqui com a gente. Essa turma aqui não é fruto de acaso, não é fruto de sorte, mas me desculpe qualquer outra pessoa, qualquer outra igreja, qualquer outro pastor, mas eu duvido que tenha alguma outra igreja que tenha uma equipe de pastores como essa que a gente tem aqui. E principalmente, lembrar que se o pessoal chama a gente, eu não gosto muito dessa coisa de título não, mas o pessoal chama a gente de presidente, pastor de presidente, pastor sênior, pastor Fragari, pastora Denise, mas assim, no início a gente já teve o apoio desse casal que é o Bené e a Suedna, que são o vice-presidente, os vice-presidentes. Já contei essa história para vocês aqui umas 150 vezes, que a chegada do Bené, o Bené saiu de casa, ele estava saindo de uma outra denominação, estava visitando algumas igrejas, saiu de casa buscando uma igreja que não o conhecesse. Ele disse: eu quero ir hoje numa igreja que eu fique sossegado, oculto, não quero ser cumprimentado, não quero ser ninguém pedindo para tirar foto, eu quero ficar quieto, sossegado. Aí a Suedna lembrou: mas a gente passou na Avenida das Américas, não lembra que a gente passou e tinha lá uma faixa, igreja, não lembro o nome, nem lembrava o nome, mas viu que tinha uma igreja. Então vamos lá. Entraram lá. E aí quando ele chegou, a gente tinha muito pouca gente, umas cadeiras de plástico, ainda estava naquela situação de... era ainda muito primitivo o negócio, Não tinha nem piso ainda no chão, era uma coisa horrorosa, não tinha nem rebaixamento de teto. E aí, Bené chegou, veio o tecladista da igreja, na época, correndo para mim: pastor, você não sabe quem está aí? Eu falei: quem? O bispo. O Bené era bispo, eu rebaixei ele. Bispo Bené Gomes. Eu falei: Bené quem? Bené Gomes. Eu nem sei lá quem é Bené Gomes. Pastor, o autor daquela música, o único que é digno de receber. Eu falei: eu já cantei tanto essa música que eu achava que era eu que tinha feito. Aí eu fui lá cumprimentar o Bené. O Bené estava sentado, botaram o Bené sentado na primeira fila. Aí eu fui lá cumprimentar o Bené: muito prazer, seja bem-vindo e tal, a Suedna e tal. Aí fui lá. E naquela época eu fazia tudo, eu tocava, cantava, tirava oferta, dava oferta, fazia apelo, eu aceitava Jesus, eu fazia tudo. Não tinha muita gente para fazer as coisas, Aí eu fiz aquela parte toda, anúncios, oferta e tal, e antes da pregação eu quis ser bem educado. E como me disseram que era um bispo que estava ali, eu quis anunciar para a igreja. Falei: gente, hoje nessa manhã estamos tendo a honra de receber o bispo Bené Nunes. O Bené é Gomes. Aí eu pensei: esse aí não vai voltar nunca mais. E para minha surpresa, domingo seguinte ele estava lá com a Suedna. E depois no terceiro, e depois no quarto. E não sei se foi no quarto ou quinto, ele chegou para mim para dizer: olha, tomamos a decisão de ficar aqui. Eu falei: Bené, olha só,
você está falando com a pessoa errada. Isso aqui é uma denominação episcopal, você tem que falar com os bispos. O Bené falou, não tem nada a ver com bispo nenhum, meu negócio é com você, com a Denise, nós estamos aqui por vocês, com vocês. E o Bené se submeteu a sentar nos bancos da escola bíblica, fazer 2 anos de escola bíblica. O cara que já podia estar dando aula, sentou ali, cara, ele se tornou a referência para a chegada de novos pastores, porque já chegou muito pastor aqui, já trazendo currículo, né? Olha, eu sou pastor, não sei das quantas, já me formei aqui, ali, acolá, e já querendo um espaço, a gente seja muito bem-vindo. Olha, esse banco aqui está reservado para você, durante pelo menos os próximos 2 anos, que é o tempo que o Bené ficou sentado no banco, e acompanha a gente, vamos caminhar junto, e assim que a igreja te conhecer, te receber, te abraçar, a gente vai te reconhecer como pastor. Poucos têm ficado, a maioria acaba preferindo procurar algum outro lugar onde já tenha uma recepção imediata. Mas eu sou muito grato a Deus, porque se cada um deles está aqui, é porque Deus tocou no coração deles. Não houve nenhuma situação aqui de forçar uma barra, tanto daqui para lá como de lá para cá. Nunca nenhum deles veio pedir, poxa pastor, já estou aqui há tanto tempo, por que você não me ordena, eu tenho uma chamada? Acho que na maioria eu cheguei para conversar, né? Para perguntar. Eu lembro direitinho que eu conversei com o Jorge e com a Karina, falei, ô Jorge, tu tem alguma desconfiança que tem uma chamada ministerial? E ele falou, não, eu tenho, a gente tem sim. Então, cara, legal, vamos reconhecer esse negócio aí, vamos oficializar essa chamada. E eu sou muito honrado de ter essa turma toda aqui, e muito grato de ter cada um de vocês aqui. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para eles. Obrigada pela vida de cada um. A gente pode orar por vocês? Pode. Sim. Deixa a gente... Nós ouvimos os pastores, ouvimos o vídeo, ouvimos eles falando da história, mas eu acho que também alguém tem que falar para eles, né? Esses 25 anos foram, assim, decisivos na vida de muitas pessoas, Maurício. Eu não estou há 25 anos, eu cheguei um pouquinho depois, cheguei em 2004. E tenho desfrutado de um tempo maravilhoso. Jorge, tu chegou em 2004, mas a gente já se conhecia, ó. Sim, muito tempo, né? Desde a década de 80. A Neiva, conheci a Neiva, você tinha quanto, 17 anos? 16, 14? Misericórdia. Mas eu queria dizer que eu falo como toda a igreja. Eu e a minha casa fomos muito edificados pelo ministério de vocês. E eu sei que eu falo isso pelo Bené, pelo Duda, pelo Ronaldo, pelo Jorge, Karine, pelo Café, por cada membro da tua igreja, da igreja que o Senhor te confiou. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus porque vocês disseram sim, como Abraão. Deus deu um desafio, um chamado, eles não sabiam o mapa, não sabiam exatamente para onde iam, mas eles disseram sim, e eu penso que isso aconteceu com vocês. E hoje vocês podem contemplar, ver concretizado, algo que talvez vocês nem imaginassem, algo que é muito maior, não é o melhor de Deus, não é o maior de Deus para vocês, eu creio nisso, mas é algo que, intermediário no que Deus ainda fará no ministério de vocês. E nós como igreja queremos orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Nós temos o privilégio de fazer parte de um time, por amor, por convicção, por ideologia, por coração, e por ver em vocês um pouco do que o Ronaldo também falou, integridade, de propósito, família consolidada, pessoas desprendidas, os dois, desprendidas de coisas materiais, desprendidas de autoridade, e da autoridade muitas vezes que vocês têm como presidentes e como líderes desse ministério, pessoas que têm se doado em prol do reino de Deus. E como nova igreja, como um participante desse grupo, dessa família, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado, pastora Denise, muito obrigado, pastor Fragalho. Eu peço que a igreja, agora de pé, honrar esse homem, essa mulher de Deus.
Se você puder, assim, estender as suas mãos. Os pastores também, nós queremos abençoar a vida dos nossos pastores. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida e pelo ministério dos nossos pastores. Pastor Maurício, pastora Denise, te agradecemos pela tua igreja estabelecida nesse lugar. Te agradecemos pela palavra revelada que o Senhor tem dado a ele, que emana desse púlpito, ó Deus, e tem alcançado a vida de todos nós de maneira transformadora. Te agradecemos pela revelação simples da tua graça, mas profunda, impactante, transformadora, que o Senhor trouxe a esse casal, aos nossos pastores. E nós te pedimos, meu Deus, que haja unção redobrada, que haja bênção sem medida, graça sobre graça renovada, ó Deus, derramada sobre a vida dos nossos pastores. Profetizamos saúde, profetizamos vida com qualidade, profetizamos lucidez, Pai, e profetizamos sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Profetizamos sobre a vida deles, ó Deus, um coração quebrantado diante do Senhor, olhos, ó Deus, e ouvidos que estejam atentos à Tua direção, à Tua palavra, à Tua voz, e que eles continuem sendo, ó Deus, porta-vozes da Tua graça, porta-vozes do Teu amor, pessoas, ó Deus, que venham como canal de bênção para abençoar a igreja do Senhor Jesus, que o Senhor plantou nesse lugar como nova igreja. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos pela vida dos nossos pastores, pelos 25 anos que foram e pelos 25 anos, 50, 75 que virão, para a glória do teu nome. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Que você diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esse dia e pela vida também dos nossos pastores. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Vocês podem todos descer, só fica o Bené. Mas você vai pregar com o microfone de mão mesmo? Amém. Que bom, gente, a gente está participando desse momento de festa, de celebração. Você já percebeu na Bíblia que Deus é um Deus de festa? Ele é um Deus de celebração, de festa. A gente está acostumado a entender que existem 3 festas em Israel, mas são muito mais, né? Festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa de Tabernáculo, mas no meio dessas festas, muitas outras festas, festas de semanas de celebração, porque o nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu recede para conosco, a sua aliança conosco dura por toda a eternidade. Desde 6 de abril de 2003, 6 de abril de 2003 foi o nosso primeiro contato, e foi algo assim muito providenciado, dirigido por Deus, e a primeira palavra que eu ouvi foi como ser dirigido pelo Espírito Santo, né? A palavra que a gente ouviu ali, uma série, foi o primeiro pastor que eu vi pregando em série. O pastor Maurício sempre gostou de pregar em série. Desde o PP, pastor? Desde o PP sempre, né? Desde Bom Sucesso. Tá? Era as terças-feiras em Bom Sucesso? Terças e quintas-feiras lá em Bom Sucesso. Quando é que vocês voltaram da África? 98? Dezembro de 97. Passaram um tempo, mas já com a convicção e a certeza no coração de que Deus queria que se abrisse uma escola bíblica e a igreja, tá? Então assim, puxa, 98, 99, 2000, 3 anos esperando até que se cumprisse a palavra de abrir uma igreja aqui na Barra da Tijuca. Eu queria perguntar aqui, quantos aqui já fizeram ou estão fazendo a nova college? Vamos ver. Caramba, um bom número de pessoas. Olha só, eu não sei se alguém não sabe o que é Nova College, tá? Mas é essa escola bíblica que eles cursaram lá na África do Sul, lá em Joanesburgo. Lá foi o Instituto Rema, foi a Rema, Instituto Rema que falava? Não, escola. Rema Bible College. Tudo bem, tá? E
A Nova College, cara, é uma bênção. Você sabe disso. Tem gente que já fez mais de uma vez, sabe? Tem gente chamada Bené Gomes, que já fez mais de uma vez. Eu estou fazendo todo ano, gente. Todo ano a gente faz a Nova College, sempre tem coisas novas, e a gente quer animar você a fazer a Nova College. A gente quer muito animar você a duas coisas, na nova igreja, duas coisas: fazer a Nova College e fazer parte de um grupo de conexão. Você só vai dar um recado para a pessoa que está ao seu lado, você não precisa perguntar nada, só cutuca ela e diz assim: grupo de conexão. Fala só isso, grupo de conexão. Grupo de conexão são grupos menores que se reúnem em casas durante a semana. É a igreja reunida em casas, a igreja que se encontra em casas, que se conecta em casas. É diferente de um culto, completamente diferente de um culto, não tem nada a ver com um culto. É muito mais interativo, é mais de oração, sabe? É mais assim de estar junto ali, compartilhando também a palavra de Deus. A pastora Karine tem feito ali durante, ao longo dos anos, ali o estudo básico, né? Para poder... Cadê a Karine? Parece que o Jorge estava aqui. Que isso, gente? Está ali. Karine e o Jorge estão ali, tá? Então... tem sido, olha, vocês são celebrados, tá, lá na Nova Ipanema, tá, gente? O pessoal ama os estudos da pastora Karine, toda semana tem falado muito bem, e a gente tem que dar honra a quem honra. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. Estão meio longe, vocês estão meio longe aí, tá? Mas tudo bem, não tem lugar aqui não, fica aí mesmo. Gente, eu queria falar um pouquinho hoje sobre mantendo o fogo aceso. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui para você. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz, discernindo o fogo que queima no altar. Gente, esse fogo que queima no altar não é o fogo do Espírito Santo, não é o fogo da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, é o fogo do juízo de Deus. Por quê? Porque ali eram trazidas as ofertas para o perdão dos pecados. Então, o juízo de Deus contra o pecado acontecia nessas ofertas que eram apresentadas ali no tabernáculo de Moisés durante todos os dias. Cada manhã, o sacerdote que estava escalado, responsável, ele tinha todo um ritual a ser feito, e esse fogo não podia se apagar. Era o fogo da ira de Deus contra o pecado. Você vai entender isso daqui a pouco. Isaías 53 vai nos dizer o seguinte, versículo 5: mas ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro qualificado, a oferta qualificada, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, o juízo, a punição que nos traz a paz, reconciliação com Deus, estava sobre ele, o Cordeiro de Deus na cruz, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, chagas, nós fomos sarados. O fogo fala então da queima desse holocausto, fala do juízo de Deus contra o pecado. Deus, ele tem uma ira santa contra o pecado, uma ira mesmo assim. Cara, o pecado não faz parte do plano e do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Amém? O pecado é detestável. Deus odeia o pecado. Deus tem uma ira contra esse pecado. O que é pecado, gente? Pecado no grego é hamartia. O que é hamartia? Errar o alvo. Errar o alvo. Se você e eu estamos em Cristo, nós paramos de errar o alvo. Nós começamos a acertar o alvo agora. À medida em que nós estamos em Cristo, à medida que nós recebemos a Jesus e nos conectamos a Ele,
nós acertamos o alvo, nós deixamos de errar o alvo. Você não erra mais o alvo. Em Cristo nós deixamos de hamartia, de errar o alvo. O holocausto aponta profeticamente para o sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito. Perfeito sacrifício. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Jesus, não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, Jesus, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Então os holocaustos que eram feitos, os sacrifícios, apontavam para Jesus e para um sacrifício que seria perfeito e seria definitivo. Não se precisaria mais de fazer nenhum tipo de oferta pelo pecado, porque a oferta, o oferecimento de Jesus, o seu próprio corpo oferecido em favor da nossa remissão, foi totalmente aceito por Deus, satisfez por completo a ira de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi aquele que não conheceu o pecado? Qual o nome dele? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Quando é que Jesus foi feito pecado por nós? Na cruz. Na cruz Jesus assimilou, absorveu, Ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade, de todos os tempos, de todas as gerações. Os meus e os seus pecados, apesar de ter sido feito isso já há 2000 anos atrás, foram levados naquela cruz, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Declare comigo assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga ao teu irmão: você é justiça de Deus em Cristo. Digam os dois juntos: nós somos justiça de Deus em Cristo. Fomos justificados, inocentados no tribunal da eternidade. Não tem mais dívida contra nenhum de nós. Toda dívida foi quitada. Meu irmão, e se a dívida foi quitada, por que alguns de vocês ainda permanecem debaixo de culpa? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação. Eu fui isento de toda condenação. Eu fui inocentado pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Mas o que eu quero falar, explorar um pouquinho mais com vocês hoje, nós já falamos do holocausto, nós falamos do fogo, mas agora eu quero falar da lenha. Lenha. O que é lenha nesse contexto que nós estamos falando aqui? Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Na minha tradução vai dizer o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Salomão compara aqui a lenha a palavras que saem da nossa boca. Ele diz o seguinte: sem lenha, sem que alguém rebata a algum tipo de ofensa, o fogo vai se apagar. O fogo da contenda, o fogo da intriga, o fogo da discórdia. Mas quando alguém rebate, ele coloca lenha na discussão, mais fogo naquela discussão. E a lenha fala de palavras que saem da nossa boca. E eu quero explorar isso essa noite. Cada dia precisamos nos lembrar da obra que Jesus realizou na cruz, e fazer confissões a respeito da eficácia do preço que Jesus pagou para transformar por completo as nossas vidas. Precisamos fazer confissões de fé diariamente. Quantos aprenderam isso na Nova College, na Atos, na EBFL? Confissões de fé. Esse é um legado que nós recebemos do nosso querido Kenneth Reagan, nosso pastor Kenneth Reagan.
confissões de fé. Quantos aqui entendem o valor da confissão de fé? Quantos aqui têm experimentado o poder da confissão de fé? O que é a confissão de fé? É quando você confessa alguma coisa que Jesus conquistou a seu favor e que ainda não se tornou uma realidade presente, visível, materializada diante de você, mas que você crê. Às vezes você pode estar doente e você está declarando assim: cara, saúde plena me pertence em Cristo. Ele levou sobre ele na cruz as minhas doenças, as minhas dores, as minhas enfermidades, as iniquidades, transgressões, as maldições foram levadas na cruz do Calvário. E eu vou confessando em fé a obra que Jesus consumou e os benefícios que essa obra nos proporcionou e que nós acessamos pela fé, pela obra do Espírito Santo em nossos corações. Confissões de fé. Eu quero convidar você, a gente vai estar fazendo algumas confissões de fé aqui nessa noite. Você está disposto a fazer confissão de fé? Pastor, eu não estou sentindo de fazer confissão de fé. Que bom que a fé, ela não depende das emoções. A fé não depende dos nossos sentimentos. A fé não depende do diagnóstico da medicina. A fé não depende da sua conta bancária atual. A fé não depende se aparentemente o seu casamento não está tão estável e sólido como você gostaria que estivesse. Mas à medida em que você declara a verdade da palavra de Deus e a verdade a respeito da obra consumada por Jesus na cruz, as coisas vão se ajustando na sua vida. A primeira confissão de fé é a respeito do preço que Ele pagou para nos conceder perdão pleno e definitivo de todos os nossos pecados. Hebreus 8, 12, 10, 16, 17. O que diz Hebreus 8, 12? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, Ele não se lembra do pecado. Pastor, tudo bem, Ele não se lembra dos pecados que eu cometi há tempos atrás, mas os pecados que eu cometi essa semana, com certeza estão frescos na memória dEle. Não, Ele não se lembra. Deus faz questão de sofrer de amnésia quando o assunto é pecado. Ele não se lembra mais. Mas pastor, eu hoje mesmo pela manhã, sabe assim, pensamentos muito ruins vieram à minha mente. Cara, eu me senti desconectado. Meu irmão, de seus pecados Ele não se lembrará mais. De meus pecados Ele não se lembra mais. Cara, se Ele não se lembra, por que eu vou lembrar? Agora tem alguém que lembra. Tem alguém que lembra. E o nome desse alguém é acusador. Ele tem outro nome. Ele tem um outro nome. Diabo, o acusador dos irmãos. Apocalipse 12, 10 fala sobre aquele que nos acusa de dia e de noite. E ele usa um comportamento às vezes não tão adequado e apropriado, porque nós estamos em processo de santificação a cada dia. E estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você está mais parecido com Jesus hoje do que ontem. E amanhã você vai estar mais parecido com Jesus. E isso não é obra humana, não é esforço humano, não é justiça humana, é graça de Deus em Cristo, revelada e manifestada a nós pelo Espírito Santo, que em nós habita. De seus pecados eu não me lembrarei. Romanos 6,14. Jorge, eu gosto desse versículo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Gente, cada um de nós era escravo do pecado. Desculpe usar um termo assim, cada um de nós era viciado em pecar. Você era viciado, eu era viciado em pecado, diversos pecados diferentes. Mas hoje em Cristo Jesus o pecado não terá mais domínio. Você consegue declarar isso? O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio, porque eu não vivo mais debaixo da lei. Vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. E a graça diz
que dos meus pecados Ele não se lembra mais. Talvez alguém diga assim, mas pastor, eu lembro todos os dias dos pecados do meu marido, da minha esposa. Cara, a gente tem que aprender a cobrir os defeitos uns dos outros em amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Assim como Deus fez em Cristo, nós precisamos aprender a fazer uns com os outros. Talvez seja o caso da gente dizer um para o outro assim, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. E agir dessa forma em amor, para que realmente a gente possa experimentar o fluir da graça de Deus. Você não está mais debaixo da lei, sim da graça. Primeira João 2,12. 1 João 2,12. Ih, caramba, esquece. Eu esqueci de colocar o 1 João, aí saiu assim, depois do casamento. Foi erro meu, tá? Isso foi erro meu, estou vendo aqui que o primeiro não saiu. Mas 1 João 2,12 vai falar que em Cristo nossos pecados foram perdoados. Nossos pecados foram perdoados em Cristo. Eu quero convidar você então a fazer essa confissão comigo, vai aparecer aí, vamos fazer a confissão, a primeira confissão juntos. Vamos lá? Não tem aí? Eu acho que eles estão tentando corrigir o 1 João, esquece 1 João, vamos trazer aqui. Bom, você vai repetir então, vamos lá. Eu fui plena e definitivamente perdoado de todos os meus pecados, passados, presentes, futuros, pelo sacrifício de Jesus na cruz. O pecado não tem mais domínio sobre mim, pela graça de Deus. Amém. E a Bíblia diz lá em Hebreus 10:18, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade. Então, não vai haver mais nenhum tipo de sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Isso foi resolvido lá na cruz por Jesus Cristo. Toma posse do perdão, meu irmão. Receba o perdão, se conecte a esse perdão, acesse esse perdão pela fé a cada dia. Você já foi perdoado. Não ande mais em condenação. Não fique mais debaixo do jugo da culpa. A dívida já foi quitada, a sua dívida para com Deus foi quitada por Jesus na cruz do Calvário. Não há mais lugar para culpa, em nome de Jesus. Uma vez que os pecados foram definitivamente eliminados, eu acho que a gente pode colocar aí a mensagem. É o próximo slide. Uma vez... Está brigando comigo ali o slide. Uma vez que os pecados foram definitivamente eliminados, não é preciso mais oferecer sacrifícios por eles. Precisamos fazer confissões de fé a respeito da saúde plena que Ele nos deu gratuitamente por seu sangue. Mateus 8, 16 e 17. O que diz Mateus 8? Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. A doença não te pertence mais. A enfermidade não me pertence. A disfunção, a anomalia não me pertence mais. No funcionamento do meu organismo, do meu sistema biológico, saúde plena me pertence em Cristo. A gente vai fazer uma confissão de fé agora, vamos lá. Segunda confissão de fé. Vocês não escreveram as confissões de fé, Duda? Um puxão de orelha não, essa turma é muito boa, eles trabalharam pra caramba. Estão perdoados. Vamos lá, confessa comigo assim: saúde plena me pertence em Cristo. Saúde no meu espírito, saúde na minha alma, saúde no meu corpo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí.
Confissões de fé a respeito da dívida que Ele quitou integralmente, o que nos torna isentos de culpa e nos inocenta por completo no tribunal da eternidade. Colossenses 2, 13 e 14, vamos lá, Colossenses 2, 13 e 14. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Confessa comigo assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. Não estou mais debaixo de culpa e condenação. A dívida que era contra mim foi quitada por Jesus na cruz. Hoje eu estou completamente justificado diante de Deus, do mundo espiritual e dos homens. Glória a Deus. Quarta confissão de fé essa noite. Confissões de fé a respeito das maldições hereditárias da lei, que Ele quebrou por completo, se tornando maldição em nosso lugar. Jesus se tornou maldito no nosso lugar. Quantos já sabem disso? Não há mais lugar para maldição na sua vida. Mas pastor, é recorrente lá na minha casa, o bisavô, o avô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe, o irmão mais velho. Agora eu sou a bola da vez. Não tem bola da vez. A bola da vez foi Jesus lá na cruz. Jesus, Ele quebrou toda a maldição. Gente, é preciso acreditar nisso. Porque quando você quebra a maldição, você libera sobre a sua vida um fluxo de bênção tão grande. Eu percebo no meu espírito profeticamente que esse é o ano da tua bênção em todas as áreas, aspectos, níveis, dimensões, esferas, setores e âmbitos. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, vamos fazer a confissão de fé. Diga assim: maldições hereditárias não me pertencem mais, porque na cruz Jesus as quebrou completamente. Sou livre hoje de toda maldição pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, sou livre hoje de toda maldição pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, sou livre hoje de toda maldição em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Quinta confissão de fé é a respeito. Gente, isso é lenha. A gente está trazendo lenha, colocando no fogo, esse fogo do juízo definitivo de Deus, executado em Jesus ali na cruz do Calvário. Confissões de fé a respeito da nova identidade que nos foi dada por Ele e que produz em nós uma nova mentalidade, gerando novas crenças e novos comportamentos. Experiência que conhecemos como metanoia, arrependimento, como é a palavra no grego. Romanos 12, 2. Nunca é demais reforçar esses versículos, você já está bem conectado a eles, né? Habituado a eles. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, metanoia, para que possam experimentar no ano 2026, nesse novo ciclo, depois dos 25 anos de ministério do pastor Maurício e pastora Denise, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está livre para poder experimentar. Eu estou livre, nós estamos livres para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos confessar. Confissão de fé. Diga assim comigo: eu sou nova criatura em Cristo. Olha só, calma, segura essa aí, segura. Está começando a aparecer lá as confissões de fé. A gente está fazendo tanta confissão de fé aqui que o diabo está soltando. Ah lá, soltou. Chegou. Vamos lá. Eu sou nova criatura. Vamos ler juntos, vamos lá. Eu sou nova criatura em Cristo e agora eu tenho uma nova identidade nele. Eu tenho a mente de Cristo e eu penso o que Cristo pensa. Aleluia, aleluia.
Bom demais. O diabo soltou as nossas confissões ali, já percebi. Sexta confissão de fé. O Ministério de Música eu acho que vai subir, hein? Sexta confissão de fé. A respeito de uma vida financeira próspera. Tem alguém que quer receber aí uma vida financeira próspera? 2026 é o ano da virada. É o ano da revolução espiritual de Deus na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus negócios, empreendimentos. Eu sinto isso poderosamente. Cara, e você não tem que olhar para o mercado financeiro, os números do mercado financeiro. Cara, você não tem que ficar pensando nisso. Tudo bem, você trabalha com o mercado financeiro, você tem a sua obrigação. Cara, mas olha só, você está acima disso em Cristo Jesus. Confissões de fé a respeito de uma vida financeira próspera, porque entendemos que Jesus também levou sobre si toda a privação, toda a escassez, toda a pobreza e toda a miséria. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, eu amo esse versículo, gente. Eu vivo debaixo desse versículo. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto a ela. Não é o dinheiro que enriquece. Tem muita gente multibilionária que não é próspera. Dinheiro não tem a ver necessariamente com prosperidade. Pode fazer parte, mas prosperidade vai muito além de uma conta bancária gorda. Eu recebo a conta bancária gorda. Eu acho que você também tem que receber. Recebe aí, em nome de Jesus. Uma conta bancária abastada, abundante, plena. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Você pode profetizar para alguém e dizer assim: a bênção do Senhor vai te enriquecer em 2026. A bênção do Senhor vai te enriquecer esse ano. Faça essa confissão, essa declaração profética ao seu irmão, à sua irmã. A bênção dos céus vai trazer riqueza, bênção, prosperidade sobre a sua vida. 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aonde estão os mais novos ricos aqui da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Rio de Janeiro? Onde é que estão os mais novos ricos? É pela fé, né, irmãos? Agora eu vou perguntar mais ousadamente: aonde estão os mais novos milionários da Barra da Tijuca? Uau, uau, pastor do céu, está agredindo a minha estrutura racional, pastor, está indo contra a minha lógica. Cara, a fé ela não bate continência para a lógica. A fé não se submete ao raciocínio humano. Eu amo esse versículo. Ele, sendo rico, se fez pobre naquela cruz. Ele assumiu a nossa pobreza. Ele ficou pobre porque ele assumiu a nossa pobreza. Ele ficou doente porque ele assumiu a nossa doença. Ele se tornou pecador porque ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu, ele assimilou, ele absorveu. Ele se tornou pecador. Pecado por nós, pobre por nós, para que por meio da sua ressurreição, nós nos tornássemos ricos. Agora nós vamos orar para você ser rico, mas só vai ser rico quem tiver um compromisso de, além de ser rico, ser generoso. Generoso. Não vai ficar escravo do pecado não, hein? Não vai ficar escravo da riqueza não. Vai cair muito dinheiro na sua conta. Lembra-te do teu dízimo e da tua oferta. A Carla agradece, a Carla Calabria. Filipenses 4,19. Filipenses 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo
de que vocês precisam. Sabe o que eu amo nessa declaração? Olha só o que Paulo diz. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. Ele poderia ter dito assim, e o meu Deus segundo as finanças do seu país onde você mora. E o meu Deus segundo declarou o ministro da economia. Não. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. A sua riqueza em glória, a sua riqueza. O nosso Deus é rico. O Deus a quem você serve em Cristo, Ele é rico. O seu Pai é rico. E segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em 2026 cada uma das suas necessidades, com abundância, com excelência, com plenitude, com graça. Eu recebo isso em nome de Jesus. Meu irmão, você não vai chegar em dezembro de 2026 com essa conta tão magrinha que você tem, não vai. Ela vai engordar, vai engordar. Vai engordar. E 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Não sei se eu coloquei o 18. Isso, os dois. Exorte os ricos da nova igreja que não sejam orgulhosos. Não vai subindo no tamanquinho ali, achando que porque você tem dinheiro você é alguma coisa. Você continua sendo nada. Você só é alguma coisa por causa de Cristo Jesus em sua vida. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Dinheiro é instável, gente. Mas em Deus, coloque a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Deus está colocando duas coisas aqui no meu coração. Ele vai te dar uma casa nova esse ano. Nossa, gente, eu sairia pulando aqui. Ele vai te dar condições de entrar numa casa nova. Quem sabe a casa dos seus sonhos. Alguém diga aleluia, alguém diga amém, alguém diga glória a Deus. E tem outra coisa que eu estou profetizando para nós, viu, Suedna? Nós vamos trocar de carro, pelo amor de Deus, esse ano. Um carro novo. 10 anos de uso não me pertence mais, em nome de Jesus. 10 anos de uso, Vitor, não me pertence. Novo, de 2 anos para cá, pelo menos, em nome de Jesus. Preferência 0. Vamos fazer uma confissão de fé aqui, vamos lá. Confissão de fé. Produção libera. Vamos lá, todos juntos. 1, 2 e... Eu sou livre para prosperar e atrair sobre minha vida uma renda mensal mais do que o suficiente para suprir amplamente as minhas necessidades e ainda contribuir generosamente com o reino de Deus. Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Há uma unção de prosperidade nesse lugar. Há uma unção de prosperidade. Fica em pé onde você está. A gente vai fazer a última confissão, mas eu quero explorar um pouquinho isso. Tem uma unção de prosperidade. E ela começa na sua mentalidade, querida. Pare com essa mentalidade de achar que você não merece ser rico. Que a riqueza não vem de Deus. Riqueza vem de Deus. 1 Crônicas 29, 12 diz claramente: riquezas vêm de Deus. Riqueza vem de Deus. Aleluia. Tem uma unção de prosperidade sobre a sua vida. A última confissão de fé é a respeito da nossa autoridade contra o inferno e contra o mundo espiritual. Ana, mundo espiritual. Tem alguém aqui que morreu com Cristo? Tem alguém aqui que foi sepultado com Cristo? Agora tem alguém aqui que ressuscitou com Cristo? Agora tem alguém aqui que está sentado com Cristo em lugares celestiais?
Meu irmão, minha irmã, eu preciso de avisar você. Você está assentada em um lugar muito acima do alcance dos seus inimigos. O que não significa que eles não vão te atacar mais, mas significa que mesmo atacando, eles não irão prevalecer mais. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Lá não está dizendo, e as portas do inferno não atacarão. Não, vão continuar atacando. Você vai continuar sendo alvo do inferno. O inferno tem inveja do que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero que ele range os dentes de tanta inveja do que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu vou atualizar, contextualizar. As portas do inferno não prevalecerão contra a nova igreja. Sua vida, sua família, sua casa. Ministério do pastor Maurício, ministério da pastora Denise e de todos os pastores que fazem parte do time, da equipe. Lucas 10:19. Eis que dei a vocês, nova igreja, membros da nova igreja, autoridade. Alguém recebe? Diga, eu recebo. Para pisar em cobras e escorpiões. São modos figurativos de falar sobre demônios, castas, legiões, hostes da maldade. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre algum poder ou a maioria do poder, é sobre todo o poder do inimigo. Ele nos deu autoridade para pisarmos sobre todo o poder do inimigo. O seu irmão não está acreditando. Você vai dizer para ele, ele te deu autoridade para você pisar sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente lhes causará dano. Aleluia. Efésios 2:6. Estamos chegando lá. Está esquentando. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga assim: eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Eu reino com Ele em vida, pela abundância da sua graça e pelo dom da justiça. Eu reino com Ele em vida. Colossenses 2:15. Aleluia. Dê glória a Deus aí, igreja. Está fraquinho, dê glória a Deus mais forte. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Meus inimigos e os teus inimigos já foram envergonhados na cruz, desprezados. Último versículo, 1 João 3:8. Está gostoso, delícia. Água ungida, água benta. Aquele que pratica o pecado, hamartia, procede do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio, ele não sabe fazer outra coisa. Mentiroso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos fazer a última confissão? Vamos lá, última confissão. Vamos lá, eu tomo, vamos lá, juntos. 1, 2 e...
eu tomo das tuas mãos, nojento e imundo Satanás, e te obrigo a soltar tudo o que é meu por direito e herança em Cristo. Em Jesus, eu sou mais do que vencedor em todas as áreas, aspectos, níveis, dimensões, esferas, setores e âmbitos da minha existência na face da terra. Aleluia! Levante as suas mãos. Começa a fluir em línguas. Começa a cantar em línguas. Riba la mandere bescera balaio, rima la mandere herere siria la bahaio. Oh, di andare herere siri di andare handara la bascera la babaia raia síria. Receba a manifestação dos dons espirituais. Oh, receba o batismo no Espírito Santo essa noite. Quero ouvir a sua voz, igreja. Levante a sua voz. La banda la bashiria, Kirio mandala la baiera, riba la manderia la manderia, oria la mandala, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante a sua voz em adoração, vamos declarar juntos: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser. Coroamos a Ti, ó Rei, Rei de toda a terra és, digno de ser coroado em nossos corações. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso
ser, consagramos todo nosso ser. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos cantar isso mais uma vez, coroa. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos